Você precisa aprender a vender bem, porque esse é realmente o único jeito para ganhar muito dinheiro com qualquer coisa. E é isso que você vai aprender hoje nesse vídeo, então não sai daqui e presta muita atenção, tá bom? Olha, se você já tentou vender um produto, um serviço, uma consultoria, uma mentoria, um curso ou qualquer outra coisa e sentiu que precisava insistir demais, justificar o preço o tempo inteiro ou convencer o cliente a comprar, então, meu amigo, você precisa assistir esse vídeo até o final com toda certeza, tá? Porque talvez o problema não esteja no valor que você cobra, no mercado ou nem mesmo no produto. O problema pode estar na forma como a mente do comprador percebe aquilo que você oferece. Olha, hoje você vai entender a psicologia por trás das vendas. E eu não estou aqui falando de truques baratos ou manipulação emocional do cliente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da estrutura invisível que faz alguém olhar para uma oferta e sentir segurança suficiente para tomar uma decisão. E ó, presta atenção nisso. Quando você entende como a mente humana funciona durante uma compra, vender deixa de ser uma batalha cansativa e passa a ser uma consequência de uma percepção bem construída. Olha, fica comigo até o final, porque existe um erro que faz muita gente perder vendas todos os dias sem perceber. Esse erro acontece quando alguém tenta vender usando apenas argumentos, sem construir confiança emocional na cabeça do cliente. E eu vou falar sobre isso mais pro final do vídeo. Mas ó, antes de continuarmos, aproveite agora, já dê o like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos, não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa aprender a vender mais e a cobrar melhor. E claro, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas agora vamos direto a um ponto que você vai gostar de aprender, tenho certeza. Ó, guarde essa frase, porque ela resume grande parte do que você vai aprender aqui nesse vídeo. O cliente não compra apenas um produto, ele compra a sensação de que tomou a decisão certa. Você vai entender bem isso, se já é que já não fez sentido para você. Bom, mas eu já vou direto explicar agora um conceito vital. O cliente não resiste ao preço, ele resiste à dúvida. Olha só, a maioria das pessoas acredita que quando um cliente diz vou pensar, o problema é o preço. Então tentam dar desconto, adicionar bônus, insistir mais ou justificar melhor o valor. Só que na maior parte das vezes o cliente não está resistindo ao preço, ele está resistindo à incerteza. O cérebro humano evita risco, isso é padrão. Quando uma decisão parece confusa, a mente procura proteção. E a forma mais comum de proteção para a cabeça do ser humano é adiar. Por isso, tanta gente escuta frases como vou ver depois, preciso analisar melhor, ou agora não é o momento. Olha, muitas vezes isso significa apenas que o cliente ainda não conseguiu visualizar claramente o que vai acontecer depois da compra. Ele pensa, será que isso funciona para mim? Será que eu preciso mesmo disso? Ou será que essa pessoa vai entregar o que eu comprei? Será que eu vou me arrepender depois? Será que vale esse investimento? Olha, quando essas perguntas ficam sem resposta, a mente trava. Ponto. Olha, eu preciso explicar uma coisa que é muito, muito importante. Você tem que ter isso na cabeça sempre. Muitos problemas de vendas não são realmente problemas de preço, mas de falhas de clareza, estrutura e percepção de risco que você tem que passar na hora da venda. Vender bem não é apenas apresentar um produto, é reduzir dúvidas antes que essas dúvidas virem objeções. Olha, um dos conceitos mais importantes da psicologia de vendas é entender que preço não é apenas número, preço é percepção. Um valor muito baixo pode transmitir insegurança, pouca experiência ou baixa qualidade, é muito comum isso. Já um valor alto pode transmitir autoridade e resultado, mas apenas se toda a experiência sustentar essa percepção. Imagine duas pessoas vendendo o mesmo serviço. A primeira manda um orçamento simples pelo WhatsApp, sem entender a dor do cliente, sem explicar processo e sem mostrar prova nenhuma. A segunda faz perguntas inteligentes, entende o problema, apresenta um método, explica etapa por etapa e mostra resultados anteriores. Mesmo que as duas cobrem o mesmo valor, o cliente não percebe as duas ofertas da mesma forma.
Eu tenho certeza que isso faz sentido para você. Isso acontece porque o preço nunca aparece sozinho. Ele vem sempre acompanhado de um contexto maior. Quando não existe clareza, o preço parece caro. Quando existe processo, segurança e lógica, o valor parece uma consequência natural daquilo que está sendo oferecido. Por isso, tanta gente cobra barato e ainda assim escuta um monte de objeções. O problema aí não é apenas o número, é a ausência de uma estrutura maior que sustente aquele número. Olha, agora vem uma parte importante que muita gente simplesmente ignora, tá? Não adianta simplesmente aumentar preço se sua estrutura continua a mesma. Olha, muitas pessoas entram naquela ideia de que você precisa cobrar mais para se valorizar. Ok, então aumentam o preço, conseguem alguns clientes melhores. E no começo tudo parece ótimo, mas depois começam os problemas. Mais mensagens, mais urgências, mais cobranças, mais reuniões e mais desgaste emocional. Isso acontece porque clientes que pagam mais normalmente esperam mais. Se a sua estrutura não acompanha essa expectativa, essa demanda dos seus clientes, a experiência começa a quebrar. E aí, por isso, antes de aumentar o preço, você precisa responder algumas perguntas para você mesmo. Quanto tempo essa entrega exige? Quantos clientes eu consigo atender mantendo qualidade? O que está incluso na minha oferta? O que está fora do meu escopo? O meu processo suporta crescimento em escala? Olha, essas perguntas parecem simples, mas mudam completamente a forma como a sua oferta é percebida pelos clientes. Porque vendas sustentáveis dependem de coerência entre preço, promessa e capacidade de entrega. Quando isso não existe, meu amigo, você até consegue vender, mas começa a viver apagando incêndio depois disso. Bom, agora você vai entender por que clareza vende. Vamos lá. Existe uma frase muito forte no mundo das vendas: mente confusa não compra. Ponto. Quanto mais confuso estiver o processo, mais difícil será a decisão do cliente. Muita gente acha que vender é impressionar. Na prática, vender é clarear. O cliente precisa entender exatamente o que você faz, como funciona, o que ele vai receber e qual será o caminho. Quando alguma coisa parece desorganizada, o cérebro interpreta como risco. Por isso, pessoas que vendem muito normalmente conseguem explicar coisas mais complexas de maneira extremamente simples. E clareza gera confiança. Quando o cliente entende o processo, ele simplesmente relaxa. E quando ele relaxa, ele escuta melhor. Quando ele escuta melhor, ele consegue visualizar resultado. E quando visualiza resultado, a venda se torna muito mais natural. Olha só, pessoas compram aquilo que conseguem imaginar. Se o cliente não consegue visualizar como vai ser a experiência dele depois da compra, ele fica em dúvida. Mas quando ele consegue se enxergar usando o produto, aplicando o método ou vivendo algum resultado, a resistência diminui ou cai de uma vez. É por isso que grandes vendedores não falam apenas de características. Eles focam, eles constroem imagens mentais. Se você vende uma consultoria, não diga apenas que você ajuda empresas a crescer. Mostre para o cliente, para o seu possível cliente, como será o processo, quais são as etapas e como ele vai poder medir esses resultados. Se você vende um curso, mostre a transformação que esse curso traz. Se você vende um produto físico, mostre a experiência de uso e o benefício real daquilo. O cliente precisa ensaiar mentalmente a compra e o uso do produto ou do serviço antes de comprar. Quanto mais concreta for essa experiência na mente dele, menor será a sensação de risco. Bom, agora eu vou explicar por que prova vale mais do que promessa. Olha só, nós vivemos em uma época em que todo mundo promete demais, não é mesmo? Por isso, promessas sozinhas perderam força. Hoje o cliente quer evidência, quer prova. E evidência não significa apenas depoimentos bonitos. Evidência pode ser estudo de caso, demonstração, bastidor, números, comparações ou qualquer prova concreta de que aquilo funciona. Quanto mais concreta for a prova, melhor. Quando você mostra a prova, o cérebro do cliente relaxa. Ele deixa de depender apenas da sua palavra.
Perceba como isso muda tudo. Uma coisa é dizer, meu método é maravilhoso e ele funciona. Outra coisa completamente diferente é mostrar alguém que saiu de um problema específico e alcançou um resultado ótimo usando aquele método. É por isso que um conteúdo inteligente vende tanto. Quando você ensina, demonstra lógica e mostra exemplos reais, você constrói uma confiança antes mesmo de passar a oferta para o cliente. Grandes vendedores não tentam convencer diretamente, eles criam um ambiente mental em que a conclusão parece óbvia para o cliente. Agora, olha, presta atenção nisso, porque este talvez seja o ponto mais importante do vídeo, presta atenção mesmo. As pessoas não têm medo apenas de gastar dinheiro, elas têm medo de tomar a decisão errada. Isso mesmo, o cliente pensa, e se eu pagar e não funcionar? E se eu escolher errado? E se eu me arrepender? E se eu não conseguir usar isso direito? Olha, esse medo trava vendas todos os dias de muitas coisas. A melhor forma de reduzir esse medo é aumentar a previsibilidade. O cliente precisa saber exatamente o que depende de você, o que depende dele, quais serão os próximos passos e como o processo todo será acompanhado. Muitos problemas surgem porque ninguém definiu responsabilidades com clareza. O cliente acha que basta pagar o prestador e está tudo certo. Depois aparece ansiedade, cobrança, desgaste. Olha, quanto mais organizado for o processo, mais segurança o cliente vai sentir para comprar. A segurança é uma das moedas mais valiosas do mundo das vendas. É o que mais vale. Bom, agora, muita gente acredita que a venda termina no pagamento, mas não, na verdade ela continua depois. A experiência pós-compra é o que confirma ou destrói a decisão tomada pelo cliente. Se a pessoa compra e depois se sente perdida, começa a sentir arrependimento, isso é péssimo, mas quando ela compra e imediatamente percebe organização, direção, suporte, a confiança aumenta. Isso melhora a retenção de clientes, recompra e indicação. Por isso, empresas fortes investem tanto na experiência inicial do cliente. Elas sabem que o comprador precisa sentir rapidamente que tomou uma boa decisão. Uma venda forte não termina quando o dinheiro entra. Quem faz isso está vendendo errado. Ela continua até o cliente sentir resultado e segurança. Bom, agora você vai entender por que quem vende melhor pensa diferente. Olha, existe uma diferença enorme entre quem apenas tenta vender e quem constrói um sistema de vendas de verdade. O vendedor comum reage às objeções. O estrategista de vendas antecipa as dúvidas antes que elas apareçam. O vendedor comum tenta convencer no improviso. O estrategista constrói percepção ao longo da jornada. O vendedor comum depende do desconto. Se ele não conseguir oferecer desconto, ele não vende. O estrategista aumenta a clareza e valor percebido. Essa diferença muda tudo. Muita gente ainda vende no improviso, é o mais comum. Responde preço seco no WhatsApp, manda proposta genérica, não mostra a prova, não explica o processo e depois reclama que o cliente sumiu. Mas muitas vendas não morrem no preço, por causa do preço, morrem na dúvida. Se você quer vender mais, você precisa parar de enxergar venda como um momento isolado. Venda é uma sequência de acontecimentos. O cliente precisa ser conduzido emocionalmente até sentir segurança suficiente para decidir. Olha, venda com psicologia, não com desespero. Isso mesmo. Olha, depois de tudo que você ouviu nesse vídeo, eu quero que você guarde bem e não se esqueça que a verdadeira psicologia para vender qualquer coisa não é manipular o cliente, não é manipular pessoas, não é usar frases mágicas, nem pressionar emocionalmente alguém para comprar. A verdadeira psicologia de vendas é entender como a mente humana percebe valor, clareza, risco e confiança. Quando você alinha preço com capacidade, você cria uma experiência clara, reduz incertezas e mostra a prova. A venda, quando você faz isso, a venda muda completamente. Você para de depender da insistência, do desconto e justificativas o tempo inteiro. O cliente certo começa a sentir que comprar de você faz todo sentido. E esse é o ponto principal deste vídeo.
Pessoas compram quando se sentem seguras. Olha, lembre-se, não esqueça disso nunca, tá? Venda com psicologia, não com desespero. Porque quando você entende a mente do comprador, vender deixa de ser pressão e passa a ser consequência. Guarde sempre isso, tá? Bom, e se esse vídeo te ajudou a entender como vender mais sem desespero, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Como eu disse no começo, não seja egoísta e compartilhe esse vídeo com algum amigo que precise aprender a vender melhor. E, claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque aqui você é sempre muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!